coisas que eu faço na clínica para criar vínculo com o meu paciente. Você já saiu de algum atendimento com aquela sensação de que não sabe se realmente fez um vínculo com aquela pessoa? Será que aquele paciente vai voltar? Será que você entregou tudo que você queria entregar? Será que aquele paciente confiou em você? Será que ele acreditou que você é um bom profissional? Meu Deus, o que eu podia ter feito diferente? Eu não falei tudo o que eu queria falar. Eu passei credibilidade. Eu sei, a gente sempre se questiona isso. Mas afinal, como é que a gente faz esse vínculo? Será que é falando muito? É falando pouco? É interrompendo o paciente? É falando da nossa história, trajetória? Afinal, como é que a gente faz esse tal vínculo acontecer? Então hoje eu vou contar como é que eu faço para criar esse vínculo com os meus pacientes aqui na clínica. Eu sou a Juliana Conte, psicóloga clínica, atuo há mais de 10 anos na psicologia, sou psicóloga clínica, sexóloga, educadora em sexualidade, professora de graduação e pós-graduação, mestranda em saúde mental e estou aqui hoje também para falar um pouquinho com você, psi, que tem um pouco de dificuldade para entender como criar o vínculo com o seu paciente. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. Aqui sempre temos vídeos novos, tanto para a psi, sobre a prática profissional, como também sobre conteúdos de saúde mental, sobre sexualidade, para pacientes, enfim, para todos os públicos. Então vamos lá. Afinal, o que eu faço para vincular os meus pacientes? Para mim, o mais importante é entender sempre que para um paciente chegar, principalmente, primeira vez num consultório psicológico, ele normalmente chega muito nervoso, ansioso, alguns ainda com alguns preconceitos. E eu preciso que ele fique um pouco mais confortável e tranquilo. Claro que cada profissional vai ter um jeito de trabalhar. E o que eu vou falar aqui hoje não significa que é uma receita de bolo perfeita que vai dar certo para todo mundo. Não é uma cartilha que você tem que seguir, porém é um jeito que eu encontrei e que tem dado certo há muitos anos para mim. No meu primeiro atendimento, e que eu falo isso para o meu paciente, que é um bate-papo para que a gente possa se conhecer, eu faço questão de conhecer um pouquinho do paciente e entender o porquê que ele está buscando o processo terapêutico, inclusive se é a primeira vez ou não, para depois poder me apresentar e falar um pouco sobre o meu trabalho. Porém, o mais importante dessa conversa é eu poder explicar sobre o processo terapêutico e tirar algumas dúvidas, preconceitos, estigmas que ele possa ter sobre o que acontece na terapia. Eu uso inclusive algumas metáforas e até mesmo brincadeiras, dizendo que eu não tenho nenhuma bola de cristal aqui do meu lado, que eu não sei ler mentes, que eu não tenho varinhas de condão e que nada que vai acontecer de fórmula mágica, que não é só estralar os dedos que tudo acontece. Pode até parecer, piada, brincadeira, mas as pessoas às vezes chegam aqui achando que elas vão sentar na minha frente, falar um problema e a resposta vai aparecer de fórmula mágica. E não é assim que acontece. Se nessa primeira conversa eu consigo trazer esse meu possível paciente para aquilo que ele realmente vai encontrar aqui, que é uma construção séria, de passo a passo, que a gente vai se conhecer aos poucos e que o vínculo também vai ser criado com o tempo e que hoje, numa primeira conversa, o que é mais importante é ele me conhecer, olhar para minha cara, ver se dá match, como dizem hoje em dia, e se sentir confortável e seguro, a gente tem um caminho aberto para a construção. Então, esse possível paciente entender o que pode esperar pela frente, entender o caminho que a gente vai seguir, como eu trabalho. E para isso é muito importante que a gente faça o contrato terapêutico. Eu tenho certeza que você ouviu muito isso na graduação.
fazer o setting terapêutico, o contrato terapêutico, como que você faz, se é verbal, se é por escrito, cada um vai ter o seu jeito. Mas o quanto é necessário você deixar muito claro para o seu paciente sobre as regras e normas do seu trabalho. Os dias da semana que você vai atender, o horário, duração da sessão, valor, sobre faltas, atrasos, dias de pagamento, cobrança, tudo muito bem explicado, né? Se você for documentar ou não, quanto é o acesso que ele tem a você, se ele pode te acessar, como que faz, como que fala. Então o paciente sai dessa primeira conversa sabendo exatamente como que a gente vai proceder dali para frente. Isso traz segurança. Ele entende quais são os próximos passos e o que ele pode esperar de mim. E eu também deixo muito claro o que eu espero dele. Então, que essa troca é sempre 50% para cada lado. Aqui a gente precisa caminhar juntos. Eu entrego 50%, mas eu também preciso que ele entregue uma parte. Claro, a gente entende que em algum momento ele vai ter que entregar um pouquinho mais, quando ele não consegue eu vou entregar um pouquinho mais, porque é uma troca. Mas ele também precisa entender desde o começo que ele tem que estar presente, como a gente diz de corpo e alma, sabe? Que ele não pode só chegar aqui, sentar e falar não sei. Ele vai ter que estar aqui. A gente sempre vai respeitar o tempo do paciente, esse tempo, que não é um tempo cronológico, é um tempo de fala, um tempo interno, mas que a gente vai precisar que ele esteja aqui, esteja por inteiro, e a gente vai construir isso juntos. Então, quando o paciente entende isso desde o começo, esse vínculo já começa com um pontapé direito. Um outro ponto muito importante para esse vínculo é você não ter pressa para entregar resultados, apontamentos. Essa construção, ela é contínua. Por mais que a gente ache, que o paciente falou uma coisa, você fala, é tal, é uma resistência, é isso, é aquilo. Será mesmo que o paciente na segunda, terceira, quarta sessão está pronto para essa devolutiva? A pressa é sua ou é do paciente? É sua querendo mostrar resultado, mostrar que você entende, que você está ouvindo? As primeiras sessões, elas são importantes para que você possa conhecer aquele sujeito que está na sua frente. Por que você tem tanta ansiedade de dar devolutivas, de dar respostas? Você nem conhece aquela pessoa, você não conhece a história dela. Então use as primeiras sessões para criar esse vínculo, criar base, entender de onde vem aquele ser humano. Isso faz com que aquela pessoa se sinta acolhida, se sinta ouvida de verdade. Por mais que o paciente, aquela pessoa, esteja ali por algum motivo específico e querendo uma solução, ela se sentir acolhida e ouvida de verdade faz toda a diferença. Com o passar das sessões, eu também nomeio tudo que eu venho percebendo, inclusive as possíveis resistências. Eu entendo quando isso acontece e eu não deixo o paciente sem saber o que está acontecendo. Se eu percebo uma dificuldade, eu falo. Entendo que esse assunto é muito delicado para você, que hoje está muito difícil de falar sobre isso, Você quer falar sobre tal coisa, podemos deixar esse assunto para depois. Se o silêncio, é muito angustiante para o paciente, eu também posso verbalizar isso para o paciente, mas enquanto psicólogos nós não podemos ter medo do silêncio. O silêncio do paciente, em muitos momentos, é importante para que ele possa refletir. Ele precisa desse silêncio. Nós precisamos aprender a sustentar o silêncio, mas a gente pode devolver isso. Percebo que ficar em silêncio para você não é confortável. Você quer trocar comigo porque que é tão desconfortável esse momento. Então, quando você faz essa devolutiva para o paciente, sem inferir uma resposta, ele percebe que você está ali por inteiro, que você está prestando atenção. Não só no que ele está verbalizando, mas no que ele está demonstrando. Seja no corpo, porque ele está ansioso, porque ele está se contorcendo, porque ele está apertando as mãos. Então, tudo isso é muito importante para essa construção de vínculo. E tudo isso, pessoal, eu estou falando nas primeiras sessões, que faz com que ele volte. Seja a primeira, a segunda,
Se você faz esses passos, ele vai voltando e aí vai criando esse vínculo, vai criando essa confiança. Isso é o mais importante para o paciente. Mais até do que você chegar com uma resposta mirabolante. Ah, isso que você me contou tem a ver com uma repressão que você sofreu na sua infância e blá blá blá. Ou falar, e tudo isso é culpa da sua mãe. Pois é, né? O que adianta dizer isso? Ele faz o que com essa informação em 2 ou 3 sessões? Ou você chegar para ele e falar, olha, mas eu acho que você tem que chegar no seu chefe e se impor mesmo. Ele tem força para isso neste momento? Ele tem esse ego fortalecido? E se ele chega lá e o chefe manda ele embora? Não dá para ser desse jeito. A gente precisa estruturar essa pessoa que está nos procurando. Então não tenha pressa para mostrar resultado, mas esteja ali sempre por inteiro. Escute, acolha. Isso já faz toda a diferença para quando o paciente estiver pronto e você tiver subsídios o suficiente, você vai dar a devolutiva que ele precisa. Apesar de sempre trabalharmos, em grande maioria, com a angústia do outro, lembre-se que a pressa não te ajuda. Esteja sempre por inteiro, não tenha pressa nas devolutivas. Acolha o seu paciente, esteja presente, esteja sempre constante, que isso com certeza vai ser o melhor caminho para criar um bom vínculo com o seu paciente. Agora, comenta aqui para mim como tem sido aí para você. Será que para você é mais fácil, é mais difícil? Você está sentindo dificuldade em criar esse vínculo? Acho importante dizer que às vezes essa dificuldade não é falta de técnica ou experiência, às vezes é mais uma ansiedade sua. Então eu vou adorar ouvir o seu comentário, ler o seu comentário aqui, para que a gente possa trocar um pouco de experiências. Comenta aqui que eu volto para responder. Aproveita, dá like nesse vídeo e eu espero você no próximo vídeo também. Tchau!